Bom, nós vamos ver. Nós vamos ler o versículo 12, capítulo 15. Vamos ler do versículo 12 ao versículo 17. Qual carta, pastor? João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler do versículo 12 até o versículo 17. Se eu tiver que dar um tema, o tema que eu vou dar essa noite, ele vai se chamar o amigo verdadeiro. Todos nós sabemos que é extremamente bom quando nós temos um amigo, não é verdade? Você sabe o que é ter um amigo? Você sabe a qualidade? Porque assim, para cada um de nós, né, quando a gente chega e pega lá no dicionário o significado de uma determinada palavra, ele tem um significado. Só que, por exemplo, quando a gente fala em amigo, cada um de nós talvez tenhamos alguma definição um pouco diferente das outras, não é verdade? Se eu perguntar para vocês, o que é ser um amigo? O que é ter um amigo? O que te faz olhar e pensar assim? As qualidades, né, que você tem, você encontra dentro de um amigo. Todos têm amigo aqui? Amigo mesmo, não é a gente chegar e falar assim, pegar numa rede social, no Facebook, no Instagram, né, no WhatsApp, a gente chegar e falar, não, eu tenho 100, 200, 3 mil amigos. Não, isso daí não é amigo. Amigo é aquele que, primeira coisa, é aquele que a gente pode contar a hora que a gente quiser, né? Primeiro, acho que por definição, quando a gente tem um amigo, a gente chega e conta com ele em todas as horas. Amigo é para todo, não tem tempo ruim para amigo, não é verdade? Quando você tem um amigo, que mais qualidades você encontra ou você quer enxergar em um amigo? O que você acha, né? Primeira coisa? Fale o que a irmã sentiu, o que a irmã... Para ser um amigo do irmão, o que precisa? Eu tenho que confiar, primeiramente. Confiar. Amém. Quem mais? Quem gostaria de falar? Que qualidade você encontra, que você quer enxergar no amigo? Pode falar. Ele precisa falar a verdade, se a gente gosta ou não. Falar a verdade, olha. Amém. Eu tenho uma amiga há 54 anos, somos amigos desde a adolescência, porque ela é leal e eu sou leal. Lealdade, ó, tá vendo? Confiança, tem que falar a verdade, tem que ser leal. Quem mais? Os irmãos aí, o que vocês, para vocês, o que um amigo mesmo de verdade, o que tem que ter? Lembrem do seu melhor amigo, o que tem que ter um amigo de verdade? Amor, né? Amor, Amor em Deus, né? amém, amor, Pastor, quero ficar confiado da irmã. amém. O que mais? Vamos lá, vocês não têm, vocês imaginam alguma coisa mais diferente também? Pode considerar? Respeito, ó, tá vendo? Amigo tem que ter isso. O que mais, irmãos? Oi? Cuidado. Amém. Tá vendo? Quando a gente chega e a gente começa a chegar e pensar assim, puxa, todas essas qualidades que os irmãos falaram são extremamente importantes dentro de uma amizade, não são? Agora, lembrem do seu melhor amigo, ou sua melhor amiga, não importa. Ele ou ela tem todas essas qualidades? Para Às ter vezes. todas, é somente nosso Deus. Amém. Acho que não, só Deus. Sabe uma coisa que vocês. Pode falar, não, pode falar. O apóstolo Tiago falou assim que Abraão era amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. Amigo de Deus. É. O que significa isso? Nosso maior amigo principal tem que ser Deus. Amiga minha é amiga há muitos anos, mas nem sempre eu posso contar. Ela é leal, mas nem sempre eu posso contar com Deus ela. também. E às Tá vezes eu vendo? nem Deus sempre é eu o ia melhor perder. amigo que nós temos. Sabe
uma coisa que vocês não falaram e todos nós, eu creio, todos nós chegamos e sempre pensamos nisso num amigo. A irmã falou em confiança, né? É a gente contar os nossos podres e ninguém falar nada para ninguém. Não é verdade? Isso é uma qualidade que um amigo deve ter. Quando a gente quer segredo, até aí tudo bem. Mas diante de Deus e da palavra amigo, será que isso é verdade? Não. A irmã aqui falou uma coisa que é verdade. O amigo ele tem que falar a verdade para nós. Se eu contar um podre e chegar a falar, não conta para ninguém, hein? Só fica entre eu e você. Se alguém ficar sabendo, eu sei que foi você que chegou e canetou. Não é verdade? E agora Agora, não existe. a gente sempre tenta esconder os nossos erros. E aí a gente chega e a gente conta para o nosso melhor amigo para falar para ele. Não abre a boca. Nós vamos ver isso daí, nós vamos ver o significado de um amigo verdadeiro. Abram junto comigo. Antes eu quero fazer mais uma oração. Senhor, obrigado por todas as coisas, obrigado, Senhor, porque estamos aqui na Tua casa e não tem lugar melhor no mundo para nós estarmos nesse momento, ó Pai. Um momento, ó Deus, agora que é precioso agora, Senhor, que nós vamos fazer a leitura da Tua palavra e pedimos pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, que o Senhor venha trazer toda a revelação para as nossas vidas, ó Pai. Porque a Tua palavra é luz para as nossas vidas, para o nosso caminho. A Tua palavra é aquela, Senhor, que nos dá um entendimento de tudo aquilo, de todo o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. E que, ó Senhor, cada vez mais possamos crescer diante da Tua presença, ó Pai. Para que venhamos a ser pessoas íntegras, para que venhamos ser, ó Deus amado, Pai querido, servos fiéis do Senhor, ó Pai. E que através do nosso testemunho de vida, vidas possam se achegar diante da Tua presença. Conhecer a Jesus e se entregar a Ele como todos nós que estamos aqui, Senhor, somos e nos entregamos e falamos que Jesus é o nosso Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Vamos ler lá. João capítulo 15, vamos ler o versículo 12 ao versículo 17. Está extraído daquela passagem que Jesus ele fala sobre a videira verdadeira. Desculpa pelos irmãos, porque o irmão que ajuda ali na mesa, eles não está presente, né? Então, por isso que não tem hoje Mas preste atenção, esse capítulo de João, capítulo 15, esses versículos, com certeza, acredito que todos já ouviram. Então, Jesus ele começa no capítulo 15 falando da videira verdadeira, né? E no versículo 12 ele fala assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Então, irmão, a gente pode ver que nesse trecho que a gente fez a leitura agora, nós começamos e terminamos com o segundo mandamento. Jesus ele fala que nós temos que nos amarmos uns aos outros. A única diferença do primeiro com o último versículo que nós lemos é que no primeiro Jesus, na parte dele, fala assim: assim como eu vos amei. Isso é uma ordem que Jesus ele dá. Mas olha só que estranho que nesse trecho que nós lemos, Jesus ele chega e fala para os seus discípulos. Provavelmente eram 11 os discípulos, porque nesse momento quando Jesus estava falando, Judas ele já tinha saído para fazer a sua missão. Qual era a missão de Judas? E trair Jesus.
E Jesus, quando ele fala com esses 11, e esses 11 foram aqueles que iniciaram a igreja que Jesus falou que fundaria, esses 11, eles começaram a igreja que nós somos hoje, e Jesus ele começa com o segundo mandamento, mas ele vai falar um pouquinho mais à frente, dizendo o seguinte: eu já não te chamo mais servo, o significado traduzido é escravo, tá? Daí, então servo para nós parece assim uma palavra muito leve, mas a tradução exata é escravo, ou seja, quando nos entregamos a Jesus, a nossa vida ela deixa de ser nossa. Só que nós temos um péssimo costume dentro de nós da gente achar que mesmo depois que Jesus ele entra na vida da gente, a gente acha que a nossa vida é nossa, mas não é. Pensem bem, quando você entrega a sua vida para Jesus, o que Deus ele chega e fala que dá para você? A vida eterna. A partir do momento em que Deus ele te dá uma coisa que vai ser eterna, obviamente, ele passando a ser o nosso Senhor, nós vamos ser servos no sentido de que nós deveríamos obedecer cegamente ou em tudo, né? Deus ele não nos manda fazer nada da qual ele não venha nos explicar, mas nós deveríamos obedecer cegamente, ou seja, em 100% das coisas que do nosso viver, a partir do momento em que Jesus é o nosso Senhor, tudo nós temos que fazer de modo a agradar a Deus e obedecer às suas leis. Isso é verdade? É uma verdade verdadeira, só que nós não cumprimos. Nenhum de nós cumpre. Nenhum de nós. Por quê? Porque nós queremos ter o controle da nossa vida. Aí Jesus ele chega e fala o seguinte: que temos que nos amar uns aos outros. Uma das irmãs chegou e falou isso. Ou seja, quando nós queremos ter ou queremos encontrar um amigo verdadeiro, e o nosso parâmetro para amigo verdadeiro é Jesus Cristo, porque foi Ele quem disse essas coisas, foi Ele quem colocou algumas coisas, algumas regras para a gente ser chamado amigo de Jesus, e da mesma maneira que Ele dá esse parâmetro para nós, eu vou falar para vocês, irmãos, isso nós temos que enxergar nas outras pessoas quando nós temos amizade. Amizade para contar com ela, como diz o ditado, até debaixo d'água. Eu vou falar que não é só até debaixo d'água, tá? É um pouquinho mais além do que isso daí. Então, uma das qualidades é assim: nós temos que amar as pessoas, nós temos que amar os nossos amigos. Amamos os nossos amigos? Amamos. Os nossos amigos nos amam? Pelo menos até onde a gente conhece, sim. Até o dia em que alguém passa dos limites, não é verdade? Quantos amigos nós já tivemos no passado que nós perdemos? Ou de quantas pessoas nós fomos amigos que nós deixamos a desejar e nós fomos perdidos? Você já parou para pensar nisso daí? Porque a gente tem o costume de a gente pensar somente no hoje. Mas a nossa vida não começou hoje. A nossa vida já tem muito tempo de caminhada, muito tempo de estrada, e que tudo aquilo que a gente viveu no passado, bom ou ruim, certo ou errado, alegre ou triste, pode ter certeza, isso daí faz parte da nossa história. Fazendo parte da nossa história, vai fazer parte daquilo que nós colocamos, sabe, como parâmetros. Aí quando Jesus ele fala que a gente tem que amar uns aos outros, você pode pensar o seguinte: veja se eu estou errado. Existem algumas coisas que nós detestamos em outras pessoas, que nós chegamos falando, esse daí nunca vai ser meu amigo. Você já pensou nisso daí? Quando a gente chega e fala, puxa, essa pessoa é chata demais, nunca vai ser meu amigo. Mas sabe, eu vou falar uma coisa. Quando nós começamos a chegar e a gente olhar para as coisas que nós não admitimos
nas outras pessoas para serem amigas nossas, você vai chegar e você vai ver que você tem algumas coisas dessas aí dentro de você. E aí você não admite nas outras pessoas. Por exemplo, eu acho que ninguém gosta de pessoas arrogantes. Né? Ninguém gosta de pessoas arrogantes. Ninguém gosta de pessoas que chegam e falam assim que ela é a única. Mas você já reparou que dentro de você, às vezes, dentro da gente, às vezes a gente é assim e outras pessoas não nos suportam isso? Por exemplo, a gente detesta pessoas que têm ira dentro do coração. Quantas pessoas que você chega e fala assim, nossa, aquela pessoa é intolerante, é tolerância zero, nunca vou ser amigo dela, ou essa daí nunca vai ser minha amiga. Tem hora que a gente tem um pavio tão curto que se alguém ficar perto da gente, irmãos, não vai prestar. Então pode reparar que tem coisas que nós fazemos, sabe, que nós detestamos dentro de nós, que pode ter certeza, são coisas que nós colocamos como parâmetro para as outras pessoas. Essa aí nunca vai ser minha amiga. Aí Jesus chega e fala assim, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. No jargão, uma frase comum nas igrejas, principalmente pentecostais, chega e a gente ouve falar assim, né? Muitos pregadores e muitos evangelistas falam assim, vinde como estás. Não é verdade? Só que esse vinde como estás é insuportável se essa pessoa continuar assim dentro da igreja. Não vai ter Deus que chegue e transforma. Irmãos, a gente como sabe que existem coisas, né? Vinde como estás porque eu vou te transformar, né? Jesus, ele, na realidade, ele não falou isso, mas isso é o que vai acontecer, se a gente se entrega para ele. Aí vai passando o tempo, tem algumas coisas que não nos transformam dentro de nós. Alguns vícios, algumas manias, alguns costumes, alguns defeitos que nós temos, que cada um de nós sabe qual é o seu próprio defeito, e você mesmo pensa, né? Muitas vezes a gente chega e pensa assim, Senhor, até quando eu vou ser assim? Tira isso de mim. Você nunca falou isso para Deus? Tenho certeza que você já falou isso para Deus. Agora, se Deus não mudou, é por quê? Porque Deus não tem a capacidade de mudar? Não. É porque a gente não deixa. A gente não quer largar esse mau costume. A gente chega e fala, puxa vida, né? Eu sou muito agressivo, eu sou muito violento, eu chego, eu sou pavio curto, eu respondo na lata, sabe? Eu chego assim, a pessoa olhou atravessado, eu já saio falando um monte. Nossa, quantos irmãos não são assim? Eu falo irmãos, eu estou nem falando das pessoas do mundo. Quantos irmãos são assim? Né? E aí a gente chega e fala assim, as pessoas do mundo chegam e ficam olhando com aquela cara de interrogação e falam, nossa, esse é ser crente? Jesus Cristo. Eu não quero ser crente, mas nem aqui, nem do outro lado do mundo. Mas certas coisas que não saem de nós, irmãos, é porque a gente não deixa Deus transformar. Se a gente deixasse Deus transformar, ou se a gente fosse realmente amigo de verdade de Jesus em primeiro lugar, muita coisa já tinha mudado na vida da gente, irmãos. E quando Jesus ele chegou e ele falou, e eu extraí isso daí do texto que Jesus estava falando da videira, sabe, para a gente poder enxergar e a gente tentar ter a certeza dentro da nossa cabeça que quando a gente pensa em amizade, em amigo, não é aquele em que eu posso me confidenciar, não é aquele em que eu vou esconder os meus defeitos, não é aquele que algumas vezes, porque às vezes você conta os seus defeitos para o seu amigo ou para a sua amiga, e ela chega e te dá uma lição de moral, e te fala, mas isso que você está fazendo está errado. Amigo que amigo fala a mesma verdade. Só que falar adianta? Não. Às vezes tem que agir. Às vezes esse amigo tem que agir. Só que o amigo não age porque nos conhece.
e sabe que se for agir para tentar melhorar a vida da gente, o que vai acontecer? Vou deixar de ser seu amigo. Você vai perder a minha amizade. Olha só como a gente é. E Jesus, ele usa o segundo mandamento. Agora eu vou prosseguir um pouquinho mais para frente. Ou seja, primeiro, nós temos que amar, independente de qualquer coisa. Jesus, ele está falando como mestre, como pastor, como Deus para os seus discípulos, mas que ele não está falando somente da questão de lealdade e fidelidade dos seus discípulos, mas Jesus, ele está falando para que esses discípulos, eles coloquem e plantem isso na igreja que eles iriam abrir, na igreja que ia correr através dos séculos. Olha só quanto tempo já faz que a igreja existe, quase 2000 anos. A igreja desses discípulos, a igreja dos 11, dos 12 com Paulo depois, a igreja daqueles que chegaram e começaram essa nova era, a nova era cristã, a nova era do momento da graça de Deus sobre a vida da gente. Então são 2000 anos em que nós estamos seguindo esses discípulos. Só que hoje, principalmente nos dias de hoje, nós estamos assim cada vez mais nos afastando. Estamos dentro da igreja de Jesus, né? Não estou falando da igreja batista, estamos dentro da igreja de Jesus. Só que o povo da igreja hoje está muito longe do povo que era aquela igreja primitiva. Eles viram, comeram junto, conviveram com Jesus, conseguiram passar o plano de Jesus para aqueles que estavam junto deles. Quando eles deixaram de existir, não foi logo em seguida, mas com o passar das gerações, com o passar dos anos, algumas coisas foram se perdendo. Por exemplo, essa questão de amizade é uma coisa muito séria. Segunda coisa que nós temos que a gente chegar e enxergar isso nas outras pessoas, Jesus, ele vai chegar e vai falar uma coisa. Quando ele fala assim como eu vos amei, sabe, parece que Jesus, ele chega e fala uma coisa assim que é impossível da gente conseguir. Ele chega e parece que ele rasga a gente no meio. Senhor, eu não vou conseguir amar as pessoas como o Senhor me ama, porque eu sou pecador, porque eu sou falho, porque eu de mim eu não consigo. E aí, quando a gente chega e fala assim que é uma coisa impossível para nós, a gente chega e fala assim, não, que Deus tenha misericórdia. Só que quando a gente começa a olhar para os discípulos de Jesus, para esses homens que escreveram o Novo Testamento, Pedro, Paulo, Tiago, João, Mateus, Marcos, Lucas, sabe, todos esses homens que foram os escritores, você chega e você vai começar a olhar primeiro. A pessoa, ela tem que estar realmente, sabe, com uma comunhão muito íntima e profunda com Deus, com Jesus. E aí você chega e fala assim, não, mas esses, como às vezes a gente chega e fala, eles eram um ponto fora da curva. Mas esses homens, quando eles foram usados por Jesus, quando eles foram usados por Deus, eles foram usados para trazer um ensino, para trazer um novo momento, para trazer, sabe, uma novidade de vida para que a gente pudesse seguir, ou seja, para que a gente tivesse alguns parâmetros. Mas eles, como homens e mulheres de Deus, eles eram exatamente iguais a nós. Se eles conseguiram, que a gente vê pelo testemunho de alguns, quando a gente chega e começa a olhar o Paulo nos seus últimos momentos, na sua carta de 2 Timóteo, quando a gente começa a chegar e ler, sabe, na segunda carta de Pedro falando que ele já estava lá no final da vida, quando você chega e começa a ler, sabe, o livro de Apocalipse, quando João ele começa a falar das últimas coisas, você está vendo assim, que eles no momento final da vida deles, eles estavam cada vez mais firmes em Deus. E aí a gente pensa o seguinte, irmãos, a gente pensa que as aflições, as tribulações, as dificuldades da vida da gente, elas nos impedem da gente ter comunhão com Deus. A história do movimento cristão, a história, sabe, da igreja cristã, desde o momento que Jesus chegou e falou que no mundo a gente vai passar por aflições, mas que a gente tinha que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. De que maneira Jesus venceu o mundo? Morrendo, sendo
sabe, judiado. Pior do que ser judiado, palavras machucam muito mais do que você ser agredido. Falaram um monte de coisa para Jesus, e Jesus é o que? Deus, ele sempre foi Deus. E a gente sabe que na vida da gente, quando a gente ouve uma palavra torta, isso machuca a gente demais por dentro do nosso coração. E aí a gente chega e a gente vê o seguinte: parece que quando as pessoas elas estão assim, num momento de aperto, de aflição, de tribulação, aí que elas somem da igreja. No começo até vem assim, sabe, numa atitude de fé, de chegar e pedir para a igreja orar, para a igreja interceder. A pessoa no começo ela até tem, sabe, a sua fé um pouquinho animada, porque ouve nas pregações, na palavra, sabe, que Deus ele vai operar um milagre, que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se a gente, muitas vezes, né, é falado para a gente, se a gente for fiel, e as coisas não acontecem. E aí a pessoa se desanima cada vez mais, e aí que ela se entrega mesmo para a vida. Se ela entrega mesmo para o mundo. Só que a palavra de Deus, o movimento missionário através dos tempos, ele sempre cresceu ao contrário do que muita gente pensa. O movimento missionário, a palavra de Deus, as pessoas que se agregam e se aproximam de Deus, sempre foi nos momentos difíceis. Não porque a pessoa está passando, daqueles que eram missionários, daqueles que eram pregadores, daqueles que levavam, daqueles que evangelizavam. Eles sempre passaram por tempos difíceis. É só você chegar e você ler a história de Atos. Só você chegar e ler a história desses homens que escreveram o Novo Testamento. Você vai ver que eles sempre padeceram situações, mas isso nunca foi motivo de desistir. Foi motivo para se apegar cada vez mais em Deus. Aí sabe o que a gente chega e olha dentro da nossa igreja? A nossa igreja que eu estou falando não é essa igreja aqui, a nossa igreja é a igreja evangélica cristã universal. Parece que o pessoal se enfraquece cada vez mais quando está sendo perseguido. Irmãos, não é assim. É de fé em fé e glória em glória. Quanto mais eu sou perseguido, ou seja, quanto mais eu estou vivendo para Jesus, quanto mais eu estou honrando o nome de Jesus, não padecendo por causa dos meus erros, tá, irmãos? Mas quando a gente está padecendo por causa do nome de Jesus, glória a Deus por isso. Porque o Senhor, Ele está cada vez mais alegre lá no céu, vendo a nossa fidelidade. Ou seja, olha só como o movimento cristão hoje, ele está completamente diferente do que era o movimento cristão no passado. Aí a gente vai passar para mais uma outra situação. No versículo 13, que eu digo, é a maior prova de que alguém pode chegar e falar isso daí, e provar que é a Bíblia. Jesus ele chega e fala assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Irmãos, qual é o amigo que você tem na sua vida que vai chegar e dar a vida por você? Ou melhor, vamos fazer ao contrário. Qual é o amigo que nós temos e de que nós somos e que nós chegamos e nós vamos falar assim: eu vou até a morte por isso? Tem algum? Não tem, irmãos. Agora olha o que Jesus ele chegou e falou: ninguém tem maior amor do que esse, de chegar e dar a sua vida por causa dos seus amigos. Naquela hora que Jesus disse isso, ninguém entendeu nada, porque primeiro, Jesus estava vivo e não tinha morrido. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, com certeza, quando eles foram meditar nas palavras que Jesus ele falou no passado, eles vão falar: agora a gente entende o significado. Nós estamos vivendo há 2000 anos depois, nós lemos esse texto, nós lemos esse capítulo de João, e eu vou falar para vocês, praticamente todos nós passamos batido nisso aí. A gente passa tão batido que tipo assim,
Ou a gente faz que não entende, ou a gente pensa que não tem diferença nenhuma, porque Jesus já morreu e ressuscitou. Mas quando Jesus ele está falando isso, ele está falando, sabe o que para nós? Irmãos, se você quer construir, ter uma amizade verdadeira com alguém, você tem que morrer por essa vida. Ah, mas Jesus fez isso, só Ele pode fazer isso. Eu vou te dizer que dentro da Bíblia tem outro que chega e fala isso aí. E não foi Jesus, foi um servo de Jesus. Se você estiver com a Bíblia aí, abra lá no livro de 1 João, capítulo 3. O mesmo João. Porque essas palavras foram de Jesus, tá? Agora eu vou falar de alguém que chegou e que não era Jesus que falou essas palavras. 1 João, capítulo 3. Presta atenção. Versículo 15. Olha o que João está falando. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Olha só que coisa. Quando João está falando que aquele que odeia seu irmão, ele está falando de irmão em Cristo, tá? O irmão que é cristão, mas não aquele que chega e fala eu sou cristão. É aquele que é cristão, que segue a palavra de Deus. Aí João ele chega e fala assim: ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Olha só que coisa. E aí a gente chega e fala assim muitas vezes: uma vez salvos, salvos para sempre, né? Olha o que o João ele chega e fala: você não seguindo os preceitos de Deus não tem a vida eterna permanente em si. Mas porque Deus tira? Não é Deus que tira. Nós é que fazemos por ela sair de nós. Aí olha o que João vai falar no versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. João está confirmando aquilo que Jesus ele falou, que a gente tem que dar a vida pelos irmãos. Aí ele vai falar no 17, olha só, que aí que é outra também, que muita gente perde a amizade por isso. Ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então olha só, irmãos, quando Jesus ele chegou e ele falou que não tem amor maior do que esse, de dar a vida pelo seu próprio irmão. Quando a gente chega e a gente pensa numa amizade, a gente vê isso daí, primeira coisa que a gente pensa, então eu prefiro perder o amigo. Isso é tão sério, é tão verdadeiro para cada um de nós, que Pedro fez isso. Eu só vou dar o exemplo de Pedro, que está na Bíblia. Lembra quando Jesus ele chegou e falou que ele ia ser preso, que ele ia ser maltratado, judiado, que ia apanhar, que ele ia ser pregado numa cruz, que ele ia morrer ao terceiro dia ressuscitado? O que Pedro falou? Senhor, pode deixar que eu vou morrer junto com o Senhor. Jesus ele chegou e falou que ele ia chegar e falar o quê? Que ele ia negar Jesus 3 vezes, não é? Irmãos, quando a gente vê um amigo da gente à beira da morte, não precisa nem estar vendo a beira da morte, ou a beira da morte assim, a gente chegar e ter que salvar o nosso amigo, não precisa nem falar isso aí. Quando o seu amigo está com uma enfermidade que é para a morte, o que acontece, irmãos? O amigo, some. Mas nem vai no hospital para chegar e querer saber como é que está isso daí. Isso é amigo? Se você já passou por uma situação dessas, você já sabe que amigo nessa hora some. E quando você está precisando de dinheiro, cadê aquele seu amigo
Você liga o telefone, toca e não atende. Cai sempre na caixa postal. O celular é uma benção, né? O celular você aperta, desliga lá, cai direto na caixa postal. Quando era telefone comum de linha, né, ele ficava tocando, aí quando parava de tocar, você tinha que tirar do gancho para deixar ocupado o tempo inteiro, né? Hoje o celular é uma benção, você aperta um botãozinho lá e ele cai na caixa postal. E aí você não sabe se a pessoa chegou e desligou ou não. Mas os amigos que a gente pensa que a gente tem, eles somem na hora do sufoco, na hora da tribulação. E a gente vê um homem de Deus falar isso na palavra. E não está por acaso aí, tá, irmãos? Porque esse capítulo de 1 João, ele fala única e exclusivamente do amor de Jesus para nós e como nós temos que agir nesse mundo, nessa vida. E aí fala assim, né? Quando fala dos irmãos, que nós temos que amar os irmãos. Amém. Temos que amar a todos. Agora, cuidado. Existem irmãos e existem irmãos. O que é isso? Não, a gente não é toda a mesma coisa? Deveria. Agora, olha só que coisa esquisita. Se fosse assim, que todos eram iguais, desde quando começou a igreja, não tinha um traidor. Era Judas. Se todos isso eram iguais, quando começou a igreja, no apóstolo Paulo, por exemplo, ele não precisava mandar uma carta de exortação para uma igreja de Corinto, uma carta de exortação para a igreja de Gálatas. É só você chegar e você ler. As coisas que as pessoas faziam dentro da igreja. E aí a gente chega e fala, espera lá, somos irmãos em Cristo, mas nós precisamos enxergar nas pessoas qualidades que fazem parte de um verdadeiro cristão. Ah, mas a pessoa não pode ser transformada. Pode ser transformada. E na realidade, nós temos essa missão, cada um de nós, dentro da nossa igreja, dentro de cada um, dentro do seu ministério. Todos nós temos essa missão de chegar e mostrar a verdade para os nossos irmãos. Agora, se eles querem continuar no erro, nós vamos tratar como irmãos, mas não como esses irmãos e amigos que Jesus está falando, que João está falando. Então, olha só como é sério a coisa quando a gente começa a falar que amigo, ele tem que ter uma definição um pouquinho melhor daquilo que nós temos na cabeça da gente. Terceira coisa, versículo 14, olha só o que Jesus ele chega e fala: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Então, vamos falar o seguinte: fazemos tudo o que Jesus manda? Não. Então, olha só como nós estamos em falta com Jesus com relação a ser amigo de Jesus. Mas, graças a Deus que existe a misericórdia do Senhor. Pela misericórdia de Deus, nós somos amigos do Senhor. Agora, isso daí também nós temos que chegar e nós, nas amizades que nós plantarmos, nós temos que enxergar isso, nós também temos que ser isso, tá? Não adianta só eu querer chegar e falar, não, para você ser meu amigo, você tem que dar sua vida para mim, você tem que me obedecer, você tem que me amar. Não, isso é recíproco. Se eu estou exigindo, eu também tenho que ser assim. Aí, o que a gente pensa assim? Mas o que Jesus ele manda? Que coisas Jesus ele manda a gente fazer? Marcos. Abram lá, quem tiver com Marcos, quem não tiver a Bíblia, presta atenção. Capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Coisa simples, irmãos, mas que a gente nunca observa. Vamos começar a ler do versículo 28 até o 31. Diz assim, ó:
Marcos capítulo 12, versículo 28, diz assim: chegando nos escribas, tendo ouvido a discussão com eles e vendo como Jesus houvera respondido bem, perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. A gente já leu o segundo mandamento. Só que Jesus ele começou falando nesse trecho, nessa conversa. E o livro de Marcos é o único que chega e fala dessas 4 qualidades de Deus, que nós temos que ter diante da presença de Deus. Jesus ele chega e fala o seguinte: é que nós muitas vezes não prestamos atenção porque nós não conhecemos, mas Jesus ele começa falando assim: ouve, ó Israel. Para o povo de Deus no Antigo Testamento, toda vez que um profeta, no caso Moisés, ele chegava e falava isso, principalmente está marcado no livro de Deuteronômio, ele chegava e falava: ouve, ó Israel, povo de Deus. Sabe o que ele está querendo dizer? Presta atenção, porque agora quem está falando é Deus, não é o homem. E quando Jesus ele chega e tira e traz isso do Antigo Testamento, lá do livro de Deuteronômio, para falar para esse povo, ele está dizendo o seguinte para eles, ou para nós: presta atenção, Deus, ele é o nosso único Senhor. Aí ele vai chegar e vai falar: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E nós não observamos isso. Porque a partir desse momento, aí Jesus ele chega e fala: eu consigo amar o meu próximo como a mim mesmo. Sabe o que nós pensamos quando Jesus ele chega e fala: amar o próximo, né, o seu irmão como você mesmo? Sabe a primeira coisa que nós normalmente pensamos? Como eu sou uma pessoa carregada de falhas, pecados e erros, eu consigo amar esse meu irmãozinho, essa minha irmãzinha que é desse jeito igual a mim. Não é isso que Jesus está falando. Não é isso que diz a palavra de Deus. Quando eu começo a entender o significado de amar a Deus de todo o meu coração, com toda a minha força, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, e que isso, infelizmente, nós falhamos demais. Sabe por que eu falo que nós falhamos demais? Quantas vezes você não trocou Deus por uma festa? Quantas vezes você não trocou Deus por uma diversão? Ah, mas eu sou obrigado a ir na igreja? Não é? Ninguém é obrigado, ninguém está mandando você ir para a igreja. Qual é o pastor? Qual é o irmão que dirige uma igreja e fala: você é obrigado a ir para a igreja? Não, de maneira nenhuma. As pessoas que dirigem as igrejas, eles pedem para você ir para a igreja por quê? Por causa da palavra de Deus. Ah, mas isso eu ouço no YouTube. Isso eu chego, eu posso ouvir dentro de casa. Isso eu posso chegar e ler a Bíblia. Faz isso então, irmãos. Faz isso daí. Vai ver a quantidade de pregação que você começa a ouvir, que entra dentro da tua cabeça, uma pregação falando e rebatendo outra. Um irmão chegando falando que você pode fazer isso, e outro chega e fala: não, você não pode fazer isso aí porque você vai morrer. Sabe, alguém chega e fala assim: não, não é bem assim, não, a Bíblia tem que ser reescrita, porque nos tempos que nós vivemos hoje, a Bíblia já não vale mais, ela já está ultrapassada, misericórdia. E aí quando diz a palavra de Deus que a palavra de Deus ela é eterna, todas as coisas vão acabar, mas a palavra de Deus não vai sumir nunca. E aí a gente chega e está brincando com Deus, irmãos. Infelizmente falando, nós estamos brincando com Deus. Só que, sabe quem está ganhando com isso tudo? Eu vou falar para você quem está ganhando com isso tudo. É o diabo. O diabo que está ganhando com isso tudo. Sabe por quê? Cada vez mais a gente está avançando no tempo. Primeiro, o tempo está se abreviando. Segundo, as coisas estão acontecendo muito rapidamente. Terceiro, a gente não está percebendo que o tempo está voando.
Olha só, se você se lembrar quando foi dia 1º de janeiro, quando foi o Natal do dia 25 de dezembro de 2021, você vai estar vendo hoje que hoje é dia 18 de setembro de 22, só estão faltando 3 meses para acabar o ano. E nós não estamos nos apercebendo disso. O tempo está voando tão rápido, as coisas estão acontecendo tão rápido. E onde está a nossa intimidade e a nossa comunhão com Deus? E mesmo que a gente esteja vindo todo domingo ou toda semana para a igreja, isso não significa que nós estamos em plena comunhão com Deus, porque a comunhão com Deus ela tem que ser diária. Jesus ele não chegou a falar que a gente tem que amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o entendimento no domingo. Jesus não falou isso daí. Em todo o tempo. Em todo o tempo. E aí quando eu começo a ter esse entendimento, olha só como Jesus ele chega e fala, entendimento. Quando eu começo a ter esse entendimento que é importante o coração, que é importante a nossa alma, que é importante a nossa cabeça, que é importante nós fazermos força, porque o mundo nos puxa para um lado e a gente tem que se esforçar para a gente chegar aí naquela igreja que é chata. Muitas vezes falamos isso, sabe? Muitas vezes falamos que o culto é chato, entediante, que a música é ruim, que a oração é fraquinha. E aí a gente tem que chegar, a gente luta, sabe contra o quê? Contra o nosso eu. Sabe o tempo que nós vivemos hoje? Nós vivemos o tempo da perfeição humana, onde a música tem que ser perfeita, onde o esportista tem que ser perfeito, onde o profissional tem que ser perfeito, onde tudo tem que ser muito bonito. Olha só, nunca em tempo algum, sabe, tanto homem quanto mulher, sabe que coisa mais esquisita, todo mundo adquiriu um padrão de beleza que se não for daquele jeito não presta. Se não for daquele jeito não presta. A gente está num mundo em que a perfeição, ou seja, a cultura do homem, da mulher, a cultura do ser humano, a cultura da perfeição, da beleza. Ah, mas não pode ser bonito? Pode. Agora, é só isso? Não. E isso está nos afastando de Deus, isso está nos fazendo ser crentes fracos, e quem está ganhando e quem está gostando disso tudo é o inimigo mesmo. Porque na hora que vem uma provação, e aí eu gosto muito de Eclesiastes, porque Eclesiastes, o sábio, o Salomão, que escreveu, que acreditam a ele chega e fala que, sabe, na época muito boa da sua vida, goza, aproveita, desfrute desse bom momento, porque virão dias maus, virão dias ruins na sua vida, dias em que você vai lamentar, dias em que você vai chegar e você vai querer ter pelo menos o saborzinho, o gostinho, ou seja, você vai olhar para as fotos, que nem foto mais tem, né, hoje em dia, você vai querer chegar e olhar algumas recordações do passado. E aí eu vou falar um versículo de uma lamentação de Jeremias. Jeremias é o chamado profeta chorão. Aí ele chega e fala em Jeremias, Lamentações 3, se não me engano, 19 ou 20, ele chega e vai falar assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Sabe qual é a única esperança que você consegue trazer à sua memória em tempos difíceis? É de alguma coisa que Deus ele operou na sua vida. Quando você começa a lembrar que Deus operou alguma coisa importante na sua vida, sabe o que você começa a lembrar? Você começa a lembrar que em tempos difíceis Deus é aquele que te segurou na mão. Você começa a lembrar que quando todo mundo te abandonou, Jesus foi o único que esteve presente e firme do seu lado. Quando você chega e fala, eu estou sozinho nesse mundo, o Espírito de Deus, ele chega e falava no teu coração, seja por palavras, seja por alguém falar, seja por sonhos, falando, sou eu que estou sustentando e cuidando da sua vida.
A gente chega e a gente começa a ver essas coisas. Irmãos, sabe que os milagres que Deus opera na vida da gente é para que a gente venha lembrar no futuro, porque a gente vai esquecer. A gente só vai lembrar da dificuldade. E a gente vai esquecer que Deus em todo o tempo, Ele foi Deus na vida da gente. Por isso que a gente precisa estar na igreja. Porque existem momentos em que a mídia, em que a rede social, em que o computador, ele não consegue te trazer isso daí. Que muitos falam que é o clima, não é o clima, irmãos. Mas é aquele momento que o Espírito escolhe para falar com a vida da gente. Não é o momento que eu chego e escolho, eu vou lá, aperto o botão lá no computador e pronto, eu quero ouvir isso daí, é isso que eu vou ouvir, é isso que vai ser minha bênção. Não é isso. É o momento em que Deus, Ele te traz para a presença dEle para te falar. Então olha só como é importante. E aí ele vai encerrar. No versículo 16 e 17 ele vai falar assim. Opa, saí da página. No versículo 16 e 17, João ele vai falar assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aí eu vou falar, eu vou perguntar para todos nós, inclusive para mim: a gente está dando fruto? O nosso fruto está permanecendo? Tudo que a gente está pedindo a Deus em oração, Ele está dando? Aí a gente vê que como Jesus ele chegou e começou falando de uma videira, Jesus ele está querendo dizer o seguinte: em quem você está agarrado? Você está agarrado em Jesus mesmo? Ou você está agarrado do irmão da irmã? Do profeta, né? Vamos falar assim, né? Que tem uma mania que o pessoal chega e fala: eu vou correr atrás do profeta. Não tem que correr atrás de Deus. E Jesus ele chega e fala uma coisa extremamente importante: que se a gente estiver dele, tudo aquilo que a gente pedir para o Pai, tudo aquilo que a gente pedir para Deus, Ele vai dar. Mas Deus vai dar 100%? Não. E quando Deus não dá, Ele vai te falar. Ele vai te falar. Como que eu sei disso? Lembra de Paulo? 2 Coríntios, capítulo 12? Quando Paulo chega e fala assim: certa vez, eu doente, com uma enfermidade, ninguém sabe se é espiritual, física, carnal. Ele chega e fala: eu orei fervorosamente ao Senhor por 3 vezes. Nossa, Paulo só orou 3 vezes. A diferença é que ele falou fervorosamente. Quando a gente chega e ora fervorosamente, irmãos, sabe quando é o nosso fervor? O nosso fervor é para chegar e tipo assim, para acontecer já. E quando Paulo ele fala em orar fervorosamente, vocês não se esqueçam de uma coisa, que é a oração fervorosa de Paulo. Eu imagino o seguinte: quando é a pregação fervorosa de Paulo? Teve gente que morreu no meio do culto que Paulo estava pregando, porque achou que estava demorando demais a pregação dele. O cara caiu de alto lá do segundo andar, caiu morto no chão. Aí Paulo foi e fez o quê? Ressuscitou o cara. E aí diz o quê? Que ele continuou pregando até o amanhecer. Olha só, foi a noite inteira. Aí você imagina o seguinte: se ele conseguiu pregar por 6, 7, 8 horas seguidas, imagina como que é uma oração fervorosa. Nossa oração fervorosa, no geral, a gente não consegue passar de 10, 15 minutos, irmãos. E aí Paulo ele chega e fala: orou fervorosamente ao Senhor por 3 vezes. E Jesus ele chega e responde na última: a minha graça te basta, porque é na sua fraqueza que eu vou chegar e operar a minha glória e a minha graça. Paulo continuou com essa enfermidade para o resto da vida. Mas, irmãos, aquela enfermidade foi motivo para que ele continuasse
pregando e levando a palavra de Deus mais e mais ainda. E a gente, quando a gente está com uma tribulação, uma enfermidade, com um problema dentro de casa na nossa vida, com conta para pagar, desempregado, com um monte de coisa, a primeira coisa que a gente deixa de fazer é ir para a igreja. A segunda coisa que a gente deixa de fazer é orar. A terceira coisa que a gente deixa de fazer é meditar na palavra, porque simplesmente ler por ler não adianta. Porque Jesus falou, a minha palavra é a verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se nós não conhecemos direito a palavra, é porque a gente não está observando essa palavra. Então, fica aí para vocês, irmãos. Esses poucos versículos falados, como que Jesus ele chega e fala tanto acerca de um verdadeiro amigo, e que nós precisamos repensar nas nossas amizades, e nós precisamos repensar também que tipo de amigo nós somos. Porque quando você quer ter um amigo verdadeiro, quando você quer ser um amigo verdadeiro, com Deus ao seu lado, pode ter certeza, irmãos, muita coisa vai acontecer, em nome de Jesus, para a honra e glória do seu nome.